A permacultura ela tem 3 preceitos éticos: cuidar do planeta, cuidar das pessoas e distribuir os excedentes. O propósito da permacultura é você mudar você, o indivíduo, mudar o seu jeito de ser, a sua vida. Eu me sinto muito útil, né? Eu me sinto fazendo um trabalho que eu acho que é importante. Para fazer a sua casa, você precisa antes fazer o seu tijolo com baixo custo de energia. E é isso que nós vamos descobrir agora. Vamos imaginar a permacultura como uma flor. Agora preste atenção nesta imagem. Vamos usá-la para você entender a definição desta cultura sustentável. Tudo começa no botão central, com a ética e princípios de design. Repare que a seta vermelha mostra que este conceito se estende às pétalas, que trazem outras ideias que fazem parte da permacultura. Espaço construído, ferramentas e tecnologias, educação e cultura, saúde e bem-estar físico e espiritual, economia e finanças, posse da terra e governo comunitário e, por fim, manejo da terra e da natureza. Parece muita coisa, né? Se não ficou muito claro ainda, a gente traz uma definição simplificada. A permacultura é trabalhar com a natureza e não contra ela. É tirar proveito de tudo que está ao nosso alcance. É cuidar do verde, da água, da terra, sem esquecer das pessoas que estão em volta. É ser sustentável. A gente fala que na permacultura, qualquer coisa que eu faça, eu tenho que pensar se isso que eu vou fazer permite que 7 gerações à frente, né, as minhas próximas gerações possam sobreviver, né, possam viver de preferência. E então a gente acredita que desse modo que a gente vive, a gente não vai poder continuar vivendo. O propósito da permacultura é você mudar você, o indivíduo, mudar o seu jeito de ser, a sua vida. Então não é tanto ir comprar um produto que venha com um selo de permacultura, mas sim eu produzir o meu alimento, né? Eu construir a minha casa. Então são coisas que vão do pequeno para o global. Cultura, traduzindo, cultura permanente. O conceito surgiu de 2 pesquisadores australianos na década de 70. Foram 2 pesquisadores que conceberam a permacultura, né, o Bill Mollison e o David Holmgreen. Inicialmente ele era visto como uma técnica de agricultura, como que a gente poderia plantar de uma forma permanente, né? A palavra permacultura vem da junção de uma cultura permanente, porque até então a gente via que a gente plantava e a gente acabava degradando aquele solo e a gente tinha que mexer, né? Se mudar e plantar em outro local. Então ele iniciou com a questão da agricultura e aos poucos ela foi evoluindo. Hoje a gente fala de uma cultura permanente no sentido amplo, então a gente fala de plantio, né, de manejo da terra, mas a gente fala de bioconstrução, a gente fala de água, de energia, de comunidade, de educação, de governança, todos esses temas fazem parte para a gente ter uma cultura sustentável, né, plenamente sustentável. Depois de quase 20 anos, a permacultura chegava ao Brasil, quando um dos pesquisadores ministrou um curso no Rio Grande do Sul. Era 1992. Mesmo ano em que aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92. De lá para cá, o movimento cresceu, e muito. E aos poucos isso foi entrando, permeando a sociedade. Então hoje a gente tem algumas universidades no Brasil que oferecem disciplinas com o nome permacultura, né, introdução à permacultura. A gente começou a ter editais de políticas públicas voltados para a sustentabilidade e para a permacultura. E começaram a ter eventos, né, ligados à consciência ambiental. Então a gente teve em São Paulo a virada ambiental, o ano passado aqui em Brasília a gente teve a virada do Cerrado. Então esses temas começam a não ser só do ambientalista, né, dos ecólogos, mas também de interesse público. Entendendo a permacultura como uma atividade sustentável de uso racional dos recursos naturais, água, solo, vegetação, nós temos várias leis que trazem um incentivo geral. Então o próprio Código Florestal, por exemplo, fala que na área rural, aquele que utiliza bem recursos naturais deveria ter algum incentivo tributário, teria que ter alguma facilidade. Mas todas essas leis, infelizmente, ainda trazem, né, dispositivos genéricos, né, que será incentivada, mas não diz como será efetivamente incentivada. Daqui a pouco, um casal muda completamente de vida para ajudar o meio ambiente. Sabe o que o Sérgio e a Mônica têm em comum?
tá certo, o amor de um pelo outro e dos dois pela permacultura. Sérgio e Mônica moram nesta chácara no Distrito Federal. E o meio ambiente por inteiro foi conhecer o estilo de vida do casal que optou pela permacultura. Há quase 20 anos o sistema funciona. E olha que funciona mesmo, viu? Quer ver só? Vamos começar por esta oca construída com madeira de eucalipto e bambu. O lugar é reservado para os momentos, digamos, de lazer, para receber visitas. É agradável, arejado e iluminado por essas garrafas de vidro que também decoram o ambiente. E aí, o que achou? É neste giro que a gente continua a nossa caminhada. Mas espera aí, deu sede? A água fica no filtro de barro. Se cansar, que tal sentar em uma cadeira feita 100% com pneus? Diferente, né? Mas vamos lá que ainda tem muito o que conhecer. Esse aí, por exemplo, é o canteiro de sistema agroflorestal. É como se fosse uma floresta mesmo, cheia de alimentos. Tem de tudo que é tipo. Como toda horta, precisa de muita água. Aqui, ela vem da chuva. A propriedade conta com 6 reservatórios, com capacidade de armazenar 85 mil litros de água. Até o banheiro é sustentável, chamado de banheiro seco. Já ouviu falar? Explica melhor isso pra gente, Sérgio. Você está vendo 2 câmaras pintadas de preto, né, cada uma com a chaminé preta. O preto não é por acaso, a posição dele também não é por acaso. Ele está voltado para o norte, né, que é o lado mais ensolarado da nossa região, noroeste, na verdade, sol quente, né? As chaminés esquentam e criam um movimento de ar. O ar quente vai subindo, vai puxando pelas frestas aqui um ar mais fresco. Mas tudo fica muito quente dentro dessa câmara. Então, lá dentro, os dejetos todos, urina, fezes, papel higiênico e o que dá descarga, que é a serragem, eles entram num processo de compostagem aeróbica e eles começam a degradar, né, nos seus componentes básicos. Então, com isso, depois de alguns meses, a gente tem um esterco, na verdade um composto de boa qualidade. O Sérgio estava contando pra gente que quando ele chegou na propriedade em 1998, a vegetação nativa era bastante degradada. E a gente tem uma noção melhor de como que era a situação quando nós olhamos ali para frente. Olha só, onde vários condomínios foram construídos bem próximos à mata. A vegetação era daquele jeito, com várias erosões, uma vegetação completamente comprometida e com solo infértil. Repare que bem aqui do lado o cenário que a gente encontra é outro. Olha só, desse ponto mais alto onde nós estamos, é fácil perceber que com o tempo o verde ganhou vida. E esse é também um dos conceitos da permacultura. Quase árvore nenhuma, a gente estava começando a plantar coisas, então era muito exposto. Lá da estrada você via a varanda, e hoje em dia você não vê nem a escada que chega na varanda, né? Então as plantas, as árvores começaram a camuflar a casa, uma coisa que deu além de resfriar a casa, é uma casa mais fresca hoje em dia, deu uma ambientação muito mais gostosa, né? Hoje em dia você não vê a casa e as plantas todas que a gente coloca sempre tem uma função específica, né? Continuamos nossa caminhada. Aqui o lixo é todo separado. Latas de alumínio, garrafas plásticas, papel e isopor. Agora presta atenção nesta imagem. Tá vendo essa horta? Fica ao lado da lavanderia. A ideia é essa mesmo, trazer a natureza o mais perto possível. O minhocário foi feito em uma banheira antiga. Quando a gente olha a lateral da casa, encontramos um jardim vertical que parece acompanhar a construção. 1 hectare, 10 mil metros de sustentabilidade. Você tem que tentar se estabelecer no local, gerando impacto positivo e gerando impacto positivo para a sua sustentação. Então você começa a plantar um monte de planta que é frutífera, ou que é planta para você alimentar o solo, ou leguminosa para fixar nitrogênio no solo, ou não, né, porque você vai plantando tudo junto. Você começa a manejar para criar solo, no caso de um espaço como o nosso, que era basicamente um subsolo exposto, um cascalho. Então tem várias coisas que você vai intervindo em várias direções, em várias áreas, que você vai aprendendo um monte, né? O tempo todo é um grande aprendizado.
A propriedade não conta com sistema de tratamento de esgoto convencional. Foi criada então uma bacia de evapotranspiração. É como se fosse um tanque fechado que a gente não consegue ver. Em cima dele tem camadas de pneus, entulho, brita, areia e por cima terra. Essa mesma terra é usada para plantar bananeiras. Esgoto aqui não é problema nenhum. Qual é a lógica? Lá embaixo acontece a fermentação das fezes e do todo o material que vem junto. Isso se dissolve naquela água, não tem para onde fugir, então vai encher, né? Entra em contato com as britas e com o entulho e vai colonizando, as bactérias vão colonizando esse espaço todo, essa água vai se degradando em compostos minerais, isso vai subindo, e em vez de aflorar, que seria uma hora ele iria aparecer aqui minando, essas plantas fazem o trabalho de jogar essas raízes para baixo e beber dessa água com os minerais dissolvidos. Então elas se nutrem disso, né? E você não tem nenhuma saída. Se não é bem dimensionado, não tem saída de água. A única saída de água são as folhas da bananeira, ela sai como vapor de água, ou seja, 100% limpa. Mônica mostra também o telhado da casa. É verde. O espaço foi usado para plantio. A sensação é de estarmos no meio de uma floresta. Mônica, explica pra gente, o que nós temos aqui em cima? Então, esse aqui é um telhado verde, é o telhado de uma parte da casa, onde nós temos várias plantas, então nós temos alguns plantios, temos maracujá, a gente tem a facilidade de colheita aqui, a gente tem urucum, temos açaí, o maracujá, também uma área de lazer. Como é que você se sente quando você acorda e olha para onde nós estamos olhando agora? Como é que é de manhã acordar, ouvir o canto do pássaro, dormir também nessa tranquilidade? É maravilhoso, e a gente tem vários animais que a gente ouve aqui, inclusive macacos naquela mata ali da frente, a gente ouve bugios às vezes. É mesmo? Os sapos aqui nos açudes, então a gente tem realmente uma convivência bem integrada. E a proposta desse espaço no momento, é ser um espaço de permacultura, que é um espaço de transição, de pessoas que estão na cidade e ao mesmo tempo estão exercitando essa vida no meio ambiente, né? Estão exercitando essa vida mais sustentável. Então a proposta desse espaço é estar integrado e mostrando que é possível na cidade você ter um estilo de vida sustentável, morar no meio do verde. Me sinto muito útil, né? Me sinto fazendo um trabalho que eu acho que é importante. Eu fico achando assim que quanto mais propriedades como essa, seja urbana, seja rural, na medida que puder fazer esse tipo de coisa, a gente vai sair ganhando. Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br. E se você quiser fazer alguma sugestão, mande por e-mail meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima semana, pessoal.